A primeira pessoa que o regenerado, o novo nascido, deve evangelizar. Este é o tema do vídeo que estaremos falando um pouco mais sobre o assunto a regeneração, do qual já temos aprendido importantes lições. Deus já tem falado ao nosso coração através da sua palavra e nós queremos nos debruçar um pouco mais sobre este tema. Uma vez eu li uma frase de um famoso escritor que dizia que devia pregar o evangelho a si mesmo todos os dias. E num primeiro momento eu não entendi o contexto tão profundo que estava inserido nessa frase, porque eu pensava que ao aceitar o evangelho, ao entender o evangelho, ocorreria uma transformação tão grande na vida da pessoa que seria um momento só. E não entendia que ali havia um processo de aprendizado, de perseverança, de busca, que seria tão importante quanto conhecer o Evangelho e conhecer a Palavra. E é sobre isso que eu quero falar um pouco, porque sim, a primeira pessoa que o regenerado deve evangelizar é ela mesma. Mas o que é isto? Como fazer isso? Como evangelizar a si mesmo? Eu diria, de uma forma simples e prática, que evangelizar a si mesmo é colocar o Evangelho na sua própria vida. Passar a viver o Evangelho, passar a entender o Evangelho, passar a entender aquilo que a Palavra de Deus fala, ouvir a voz do Espírito de Deus que habita dentro de cada um, a partir de agora, e ter um relacionamento com Deus, um relacionamento de paz, de proximidade, relacionamento de filho para um pai, porque é esse o relacionamento que Deus quer ter com cada um de nós. Isto é evangelho, isto é regeneração. A regeneração é um processo espiritual onde o homem não tem participação nenhuma. O homem não tem atividade na regeneração. É um ato da misericórdia e da graça de Deus. Deus, ele nos faz nascer de novo. Mas junto com a regeneração, junto com esse ato unilateral de Deus, existe a responsabilidade humana que se chama arrependimento e conversão. Sim, eu creio na responsabilidade humana na salvação. E isso se dá através do arrependimento verdadeiro e na conversão. A conversão é a parte que o homem tem a responsabilidade de mudar os seus hábitos, mudar a sua vida e passar a ser a imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus. Essa imagem que foi perdida na queda. Na queda, o homem perdeu a glória e o esplendor que o revestia, que permitia falar todos os dias face a face com Deus. Foi perdido no pecado original. Pecado original que deu pecado, deu origem a todo o pecado da raça humana, porque Adão não pecou por um indivíduo, mas pecou pela raça. E Jesus é o mediador que foi enviado para morrer pelas nossas vidas, morrer pela raça humana. E todo aquele que crer em Jesus não irá mais perecer, mas terá vida e será regenerado por Deus. E terá que assim passar a viver o Evangelho todos os dias. O livro 1 Coríntios, primeira carta de Coríntios, de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 16, diz assim: Ai de mim, se não pregar o Evangelho todos os dias. Ai de mim, se não pregar o Evangelho todos os dias. E essa é a experiência do cristão. Pregar o Evangelho, viver o Evangelho, entender o Evangelho, buscar conhecer o Evangelho todos os dias, para viver conforme aquilo que Deus tem revelado e Deus tem preparado para as nossas vidas. O Evangelho ele fala de transformação, de renovação, como está em 2 Coríntios 5,17, onde diz que tudo se fez novo. Também é se despojar do velho homem, se revestir do Espírito, como está em Efésios 4. O Evangelho também é ver as coisas de cima, ver as coisas do alto, olhar para o alto. Quando Jesus diz a Nicodemos, no 3º capítulo de João, você pode ler que Jesus diz que quem não nascer de novo
não pode ver o reino de Deus. No original está escrito: aquele que não nascer de cima não pode ver o reino de Deus, ou seja, aquilo que é de cima vê as coisas de cima. E é esse Espírito que vem habitar no nosso coração, é o Espírito de Deus enviado lá do alto, e nós passamos a ser feitura sua, para boas obras, como diz Efésios no capítulo 2. Evangelizar a si mesmo, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, é passar a ter os hábitos convertidos, a passar a ter os objetivos de vida, os alvos, tudo aquilo que norteia a vida do homem passa a ser medido conforme o Evangelho. A pessoa muda sua característica, muda sua forma de viver, a sua forma de relacionar-se com sua família, com seus filhos, a sua forma de relacionar-se com a igreja, com as pessoas. A pessoa passa a viver o perdão, passa a viver o amor, passa a sujeitar-se a Deus em todas as coisas. Isso é viver o Evangelho, isso é pregar o Evangelho, e é essa responsabilidade do novo convertido, é pregar o Evangelho a si mesmo por primeiro, que comece nele a transformação, em nós a transformação, para que nós venhamos resplandecer a luz de Deus, refletir boas obras para os homens e sermos a imagem e semelhança do nosso Criador novamente. É tão notável quando uma pessoa se converte que os hábitos dela mudam e que as pessoas ao redor começam a dar testemunho de que houve uma transformação, a pessoa já não é mais a mesma. E isso foi sempre assim, aquelas pessoas que sempre encontraram ao Senhor durante toda a história bíblica, foi isso que realmente aconteceu. E Deuteronômio capítulo 6, no verso 5 em diante, existe uma releitura de uma ordenança que Deus queria deixar para o seu povo, para aqueles que passariam a viver conforme Deus determinaria. Diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Aqui quer dizer todo o teu coração, toda a tua parte devocional, todo o teu sentimento, com tudo aquilo que você ama, o Evangelho vai ser o teu norte. Toda a tua alma, a alma fala dos sentimentos, das vontades, dos pensamentos, pois o Evangelho vai ser o norte da vida dessa pessoa e de todas as tuas forças, porque a força aqui fala até mesmo do caráter externo, daquilo que é aparente, daquilo que os outros veem, mas que testificam que ali houve uma transformação. E essa bênção completa na vida da pessoa que se entrega a Cristo é uma das bênçãos que ocorrem e que testemunham entre todas as pessoas que Deus está operando no meio da igreja. Pessoas sendo transformadas, pessoas mudando sua vida, mortificando as obras da carne, apagando aqueles pecados do passado e mortificando as concupiscências do coração, as paixões da carne, como fala alguns termos das Escrituras. Essa é a bênção de viver o Evangelho, de pregar o Evangelho a si mesmo. Que Deus abençoe sua vida através deste estudo, dessa breve reflexão que fizemos, e que, se você tem sido abençoado por esse vídeo, inscreva-se no nosso canal e assista às demais aulas sobre a regeneração, porque Deus tem uma bênção para a sua vida. A paz do Senhor.